Queres melhorar a tua vida em 2026? Perfeito. Mas deixa-me dizer-te algo que talvez não queiras ouvir. Não vai acontecer por magia, nem vai chegar enquanto scrollas no Instagram a ver vidas perfeitas de outras pessoas. Se continuares a fazer exatamente as mesmas coisas que fizeste no ano passado, a única mudança que verás será o número no calendário. E se estás à espera que algo externo venha salvar-te, um golpe de sorte, uma oportunidade milagrosa, ou que alguém resolva os teus problemas, então senta-te confortavelmente, porque essa pessoa não vai aparecer. Os filósofos estoicos já sabiam disto há mais de 2000 anos. Eles não tinham redes sociais, não tinham coaches motivacionais, não tinham frases bonitas em fundos de ecrã, mas tinham algo muito mais valioso: clareza absoluta sobre o que está nas nossas mãos e o que não está. E a mensagem deles era simples, mas brutal. Não controlas o mundo, mas controlas-te a ti mesmo. Só que isso implica esforço real, disciplina diária e tomar decisões que te vão tirar do teu conforto. Estás preparado para isso? Porque nesta apresentação não vamos falar de soluções mágicas nem de promessas vazias. Aqui vais ouvir verdades que podem incomodar, mas que têm o poder de transformar completamente a tua realidade. E se ficares até o final, vou dar-te a chave fundamental que fará a diferença entre mais um ano desperdiçado e o verdadeiro ponto de viragem da tua vida. 1. Desperta antes do caos começar. Queres saber qual é um dos segredos mais subestimados para melhorar radicalmente a tua vida? É fazer algo que a maioria das pessoas nem sequer considera: levantar-te antes do mundo despertar. Sim, antes da primeira notificação do telemóvel, antes do trânsito, antes que as redes sociais te digam o que deves sentir hoje. Enquanto metade do planeta continua agarrada ao travesseiro a adiar o despertador pela 5ª vez, tu podes já estar a moldar conscientemente o teu dia. Mas claro, é muito mais fácil dizer "não tenho tempo" do que acordar meia hora mais cedo e enfrentar a tua vida de frente, não é verdade? Deixa-me explicar-te uma coisa. Não se trata de colocar o despertador às 5 da manhã e sofrer como um mártir moderno para poder gabar-te nas redes sociais. Trata-se de compreender que esse momento, antes de tudo começar, antes do bombardeamento de mensagens, notícias, tarefas e exigências, é puro ouro. É ali que está a tua vantagem competitiva, a tua claridade mental, a tua conexão contigo próprio. Mas se a primeira coisa que fazes ao acordar é pegar no telemóvel para verificar o que os outros estão a fazer das suas vidas, então prepara-te. Estás a começar o dia perdendo-o. Estás a entregar o controle da tua atenção antes mesmo de colocares os pés no chão. O silêncio da madrugada como território sagrado. Despertar antes do mundo não é uma moda passageira, nem um truque de produtividade. É um ato de rebelião consciente. É dizer ao caos: hoje sou eu quem comanda. Esse silêncio matinal, onde ainda não existem e-mails para responder, nem pessoas a exigir coisas de ti, é território virgem, e tu decides se o ocupas com intenção ou se o deixas vazio. Queres claridade? Começa o dia no silêncio, não a correr atrás do relógio. Queres concentração verdadeira? Corta o ruído antes que ele comece. A maioria das pessoas levanta-se já com a precipitação instalada no corpo. Tomam banho a correr, comem mal ou não comem, verificam o telemóvel 10 vezes antes de sair de casa e entram no mundo sem terem conectado nem 2 segundos consigo mesmas. E depois esperam ter um bom dia, uma boa vida, resultados diferentes. É como plantar pedras e esperar que cresçam flores. Mas tu não és, ou não deverias ser, como a maioria.
Podes fazer a diferença desde o primeiro minuto do dia, literalmente. Não se trata de criar listas infinitas de tarefas, nem de te transformares num monge zen. Trata-se de escolher com intenção o que vais fazer com essas primeiras 30, 40 ou 60 minutos. Práticas transformadoras para amanhã. Tens dificuldade em pensar em algo útil para fazer? Deixa-me dar-te algumas ideias práticas que os estoicos aprovavam completamente. Escreve o que sentes. Não precisa ser um romance. Apenas algumas linhas sobre o estado da tua mente. Marco Aurélio, imperador de Roma, fazia isto todas as manhãs. Respira profundamente durante 5 minutos, sem fazer absolutamente mais nada. Parece simples? Experimenta fazê-lo durante uma semana e vê como a tua perspectiva muda. Pensa numa única coisa, apenas uma, que gostarias de conquistar hoje. Não 10 objetivos, não uma lista impossível. Uma coisa que tornaria este dia valioso. E depois, decide como vais comportar-te perante o mundo. Como vais reagir quando as coisas não correrem como planeado? Que versão de ti mesmo vais escolher ser hoje? Se não te deres este espaço, outros vão ocupá-lo por ti. E quando começas o dia com o pé errado, tudo acontece no piloto automático. As queixas, as irritações, as distrações, a sensação constante de não teres controle sobre nada. Mas se acordas com intenção, não com obrigação, mas com escolha consciente, tudo muda radicalmente. Já não vais estar a apagar fogos durante o dia inteiro. Vais estar a acender a tua própria luz interior. Soa poético? Talvez. Mas é mais verdadeiro do que qualquer desculpa que usaste esta semana para continuar na mesma rotina, destruindo a desculpa mais comum. E não me venhas com a desculpa de "é que eu não sou pessoa de manhã". Ninguém é no início. O teu corpo quer dormir mais. Sim, isso é natural. Mas a tua vida está a gritar-te que precises de despertar. O que preferes? Mais uma hora de sono que nem vais lembrar? Ou uma vida da qual não precisas de escapar através de séries intermináveis e scrolling infinito nas redes sociais? A escolha é tua. Sempre foi e sempre será. E atenção, não te estou a dizer que a tua vida se vai reparar magicamente só porque acordas mais cedo. Não é isso. Não é o clube das 5 da manhã, onde todos sorriem com um café na mão e vidas perfeitas filtradas para Instagram. O que te estou a dizer é que começar o dia no silêncio, em paz, contigo mesmo, define muito mais do que imaginas. Porque, quando te dás prioridade, desde o início, quando tratas os primeiros minutos do dia como sagrados, tudo o resto se organiza de forma diferente. Tens mais claridade para tomar decisões importantes, mais energia para enfrentar os desafios inevitáveis, mais consciência para não cair nos mesmos padrões autossabotadores de sempre. A filosofia estoica defendia precisamente isto: ordem interior perante o caos exterior. E essa ordem começa quando tu decides como o teu dia começa, não quando o mundo decide por ti. O mundo vai continuar com o seu ruído, as suas exigências, as suas notificações infinitas. Mas tu não tens de ser escravo disso desde o primeiro minuto. Podes marcar o teu próprio ritmo. Podes despertar não só do sono, mas da rotina que te anestesia. Por isso, faz uma coisa simples. Amanhã, acorda um pouco mais cedo. Não para fazer mais, mas para começar melhor. Não para performar, mas para te reconectares com quem realmente és. O resto do dia será o que tiver de ser, mas que esses primeiros minutos sejam completamente teus. Ganha a tua manhã e o dia inteiro será diferente. 2. Elimina tudo o que te rouba. Energia. Há coisas de que não precisas para melhorar a tua vida em 2026. Não precisas do último modelo de telemóvel, nem de um corpo de ginásio,
nem de uma agenda cheia de objetivos vazios só para fingires que tens tudo sob controle. O que realmente precisas, e ninguém vai anunciar isto nas redes sociais, é de te livrares de tudo o que te drena energia, assim mesmo, sem anestesia. Porque não se trata de adicionar coisas à tua vida. Trata-se de subtrair, de eliminar, de simplificar. Não é que te falte energia. O problema é que te estão a roubar constantemente. E o pior é que muitas vezes és tu próprio que entregas a chave aos ladrões. Os ladrões silenciosos de energia. Vivemos rodeados de ladrões silenciosos. Pessoas que te exigem mais do que oferecem, que te fazem sentir culpado por cuidares de ti. Que tem sempre um problema, mas nunca uma solução. Que sugam a tua atenção, o teu tempo, a tua paz mental, como se fossem recursos infinitos que não valem nada. Mas valem. Valem muito. Tu notas, sentes no teu corpo. Aquela conversa que te deixa completamente esgotado. Aquele sim que disseste com um sorriso forçado. Aquele hábito que repetes todos os dias, sabendo perfeitamente que te tira mais do que te dá. E mesmo assim continuas, porque te ensinaram que ser boa pessoa significa agradar a todos, mesmo que isso signifique esqueceres-te completamente de ti. Mas sabes o quê? Ser boa pessoa não é o mesmo que ser um capacho emocional. Aprender a dizer não sem sentir culpa é uma das competências mais poderosas e libertadoras que podes desenvolver este ano. Dizer não te torna egoísta, torna-te responsável, consciente, seletivo com a tua energia, que não é infinita. Já agora, não és um carregador portátil para os dramas alheios. E aqui vai uma verdade desconfortável que precisas de ouvir. Há ciclos na tua vida que já expiraram e tu continuas a dar-lhes vida artificial. Relações que já não acrescentam nada. Rotinas que já não funcionam. Ambientes que já não te representam. A dificuldade de fechar portas. Mas é difícil fechar a porta, não é? Porque fechar implica aceitar que algo terminou. Implica soltar. E soltar assusta. Mesmo que continuar onde não cresces, devesse assustar ainda mais. E presta atenção a isto. Não precisas de odiar para te afastares. Podes amar alguém e compreender que a presença dessa pessoa te faz mal. Podes ser grato pelo que foi vivido e decidir que chegou a hora de virar a página. Marco Aurélio, o imperador filósofo que sabia mais sobre batalhas internas do que qualquer guru moderno, dizia claramente: a tranquilidade vem quando deixamos de tentar controlar aquilo que não podemos controlar. E às vezes, o que não podes controlar é que algo já não funciona contigo. Já não está alinhado com quem és ou com quem queres ser. Exercício prático de libertação. Faz uma lista mental, ou melhor ainda, escrita, de tudo o que te drena energia. Pessoas, hábitos, pensamentos recorrentes, compromissos que assumiste, mas que não te servem. Sê brutalmente honesto contigo. E depois, um a um, começa a soltar. Talvez não tudo de uma vez, mas com firmeza. Porque a tua energia é um tesouro precioso, não é uma gorjeta que dás sem olhar a quem. E não precisas de fazer um drama. Não precisas de justificar cada passo que dás em direção ao teu bem-estar. Às vezes basta colocar limites claros, responder menos, parar de insistir, olhar para outro lado sem fazer barulho. Às vezes, proteger a tua energia é simplesmente parar de te explicar o tempo todo, parar de te justificar perante pessoas que nunca vão compreender as tuas escolhas. Purificação em vez de acumulação. Queres melhorar a tua vida? Começa por purificá-la, não adicionando coisas, mas removendo o que está a mais. Tal como os estoicos faziam, limpavam a alma antes de a alimentarem. Preferiam a paz interior
a aparência exterior. E tu, se queres realmente viver em paz, vais ter de fazer o mesmo. Não esperes mudanças se continuas a carregar aquilo que te pesa. Proteger a tua energia não é um ato de vaidade, nem de egoísmo. É um ato de sobrevivência emocional. Porque o mundo não vai parar por ti. As pessoas não vão mudar só porque tu dás mais do que podes. A única pessoa que pode cuidar do teu bem-estar com a mesma intensidade com que cuidas dos outros és tu. Por isso, este ano, em vez de te prometeres que vais fazer 1000 coisas novas, promete-te isto: vais soltar aquilo que já não faz sentido. Vais libertar espaço mental. Vais defender a tua paz como se fosse a tua casa. Porque nem sempre precisas de mais. Às vezes precisas apenas de menos, mas melhor escolhido. 3. Aprende a estar só sem ter medo. Neste ponto, se ainda tens medo de estar sozinho, o problema não é a solidão, és tu. Porque estar só não é o drama que muitos pintam, mas sim uma oportunidade brutal que quase ninguém aproveita. E se queres realmente melhorar a tua vida em 2026, vais ter de fazer as pazes com o silêncio, com a tua própria mente e, sobretudo, contigo mesmo. Estar só não é sentar-te tristemente no sofá, a fixar o teto, como se fosses uma personagem secundária numa série que nem a Netflix compraria. Estar só é aprender a não precisar de companhia constante para te sentires completo. É poder sair passear sem ter de avisar ninguém. É tomar decisões sem esperar aprovação externa. É parar de te perguntares se agradas aos outros e começar a agradar-te a ti próprio. Difícil, não é? É por isso que quase ninguém o faz de verdade. O paradoxo da solidão moderna. O mais curioso é que muitas pessoas estão rodeadas de gente e sentem-se sozinhas na mesma. Por quê? Porque não sabem estar consigo mesmas. Vivem a fugir do ruído interior através de conversas superficiais, de planos forçados, de companhias mal escolhidas. Como se o barulho externo fosse calar aquela voz interna que lhes lembra constantemente: não te conheces, não te ouves, não te compreendes. E aqui está algo importante que precisas de entender. Reconhecer o teu diálogo interno não é coisa de louco nem de poeta. É coisa de corajoso. Ouvir o que te dizes em privado é como olhar para um espelho sem filtro. Se o que ouves na tua cabeça durante o dia todo é crítica constante, medo paralisante e dúvidas intermináveis, ali está um alarme que não podes ignorar. E não precisas de o desligar violentamente. Precisas de o transformar com consciência e paciência. Faz a ti mesmo esta pergunta desconfortável: gostas de ti? Por que, se não gostas, por que esperarias que os outros gostassem? A sabedoria estoica sobre a mente. A filosofia estoica, aquela que não passa de moda porque diz verdades sem rodeios, já ensinava isto há séculos. A tua mente é o teu templo, e se não a treinas, serás escravo das tuas emoções. Marco Aurélio, que não era uma pessoa qualquer, escrevia para si mesmo lembretes como: tudo o que ouves dentro de ti, também podes educar. E tinha toda a razão. Uma vez que aprendes a suportar-te a ti próprio, a falar contigo com respeito, a desfrutar do silêncio sem ansiedade, algo interessante acontece. Já não precisas de ninguém para validar a tua existência. Podes fazer planos sem esperar que outros digam: eu vou contigo. Podes mudar de rumo sem consultar o grupo do WhatsApp. Podes até, e este é o nível expert, ficar numa sexta-feira à noite em casa sozinho. Não porque ninguém te convidou, mas porque tens vontade de estar contigo. E isso, acredita, não é isolamento social. É autonomia emocional de nível superior, da solidão à claridade. Quando transformas o silêncio em claridade, o mundo para de gritar contigo.
deixas de procurar respostas em tudo o que acontece lá fora, porque começas a encontrá-las cá dentro. Não precisas que te digam o que fazer da tua vida. Não te comparas tanto, não rivalizas tanto e, sobretudo, não te vendes por migalhas de atenção. Vais perceber que estar só é uma fase necessária, não uma condenação. Que aquele que ousa estar sozinho, com a sua própria mente, é aquele que depois pode estar com quem quiser, sem se agarrar desesperadamente, sem mendigar amor, sem perder a sua essência no processo. Estar sozinho é como afiar uma faca. Pode doer no processo, mas deixa-te mais preparado para tudo o que vem a seguir. Queres melhorar a tua vida? Aprende a estar contigo sem quereres escapar constantemente. Não precisas de 100 amigos para não te sentires vazio. Precisas de uma conexão honesta contigo mesmo. E isso começa com o silêncio, com o desconforto inicial, com horas que parecem eternas até que deixam de parecer, até que percebes que eras suficiente desde o início. Só precisavas de te lembrar disso. Por isso, para de temer a solidão. Entedia-te um pouco. Ouve os teus pensamentos sem fugir deles. Faz planos sem pedir permissão. Não esperes por companhia para ir ao cinema ou começar aquele projeto novo. Descobre tudo o que podes dar, sem precisar de estar rodeado de pessoas. Porque se conseguires isso, se conseguires não ter medo da tua própria companhia, serás verdadeiramente livre. Quem sabe estar só nunca mendigará companhia. Continua com os pontos 4 e 10 expandidos de forma similar, cada um com 1.500 e 2.000 palavras, mantendo o tom direto, a profundidade filosófica estoica e exemplos práticos concretos. Queres que continue com os restantes 7 pontos expandidos da mesma forma? Haz-lo mais largo, 1849. Script massivamente expandido. Transformação estoica profunda para 2026. Introdução impactante e extensa. Queres melhorar a tua vida em 2026? Perfeito. Excelente. Mas antes de continuares a ler, deixa-me dizer-te algo que provavelmente não vais gostar de ouvir, mas que precisas absolutamente de compreender se queres que este ano seja diferente de todos os anteriores. Não vai acontecer por magia. Não vai acontecer enquanto colocas um fundo de ecrã motivacional no telemóvel. Não vai acontecer enquanto partilhas citações inspiradoras nas redes sociais. E definitivamente não vai acontecer se continuares a fazer exatamente as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos padrões, esperando resultados miraculosamente diferentes. Se continuas a repetir os mesmos comportamentos do ano passado, se continuas a tomar as mesmas decisões medíocres, se continuas a procrastinar nas mesmas áreas da tua vida, então prepara-te. A única coisa que vai mudar é o número no calendário, de 2025 para 2026, e depois de 2026 para 2027, e assim sucessivamente, até acordares um dia com 60 anos, a perguntar-te onde foi parar a tua vida e por que é que nunca fizeste aquilo que realmente querias fazer. E se estás à espera, secretamente ou abertamente, que algo externo venha salvar-te, que uma oportunidade milagrosa apareça do nada, que alguém descubra o teu potencial escondido e te ofereça a vida dos teus sonhos numa bandeja de prata. Então, senta-te bem confortavelmente na cadeira. Põe os pés em cima da mesa. Relaxa completamente, porque essa pessoa, essa oportunidade, esse milagre não vão aparecer. Nunca apareceram e nunca vão aparecer. E sabes por quê? Porque a vida não funciona assim. A sabedoria milenar que ignoramos. Os filósofos estoicos já sabiam disto há mais de 2000 anos. Pensa bem, há mais de 2 milênios. Eles não tinham redes sociais para os distrair 47 vezes por hora. Não tinham coaches motivacionais a vender-lhes cursos de $997 sobre como ganhar dinheiro a dormir.
Não tinham youtubers a mostrar-lhes vidas filtradas e editadas para parecerem perfeitas. Não tinham aplicações de produtividade, agendas digitais coloridas ou podcasts sobre otimização pessoal, mas tinham algo infinitamente mais valioso do que tudo isso junto: clareza mental absoluta. Clareza sobre o que está verdadeiramente nas nossas mãos e o que não está. Clareza sobre o que podemos controlar e o que devemos aceitar. Clareza sobre onde devemos investir a nossa energia e o que devemos ignorar completamente. E a mensagem deles era simples, direta, brutal na sua honestidade. Não controlas o mundo exterior, mas controlas absolutamente o mundo interior. Não decides o que te acontece, mas decides sempre, sempre, como respondes ao que te acontece. Não escolhes as cartas que te são dadas, mas escolhes como as jogas. Só que, e aqui está o problema que a maioria das pessoas ignora convenientemente, isso implica esforço real e constante. Implica disciplina diária, não motivação ocasional. Implica tomar decisões profundamente desconfortáveis que vão arrancar-te da tua zona de conforto e atirar-te para território desconhecido. Implica acordar todos os dias e escolher conscientemente ser melhor do que foste ontem, mesmo quando não tens vontade nenhuma, mesmo quando o teu corpo grita para voltares para a cama, mesmo quando a tua mente te bombardeia com 1000 desculpas sobre por que é que hoje não é o dia certo para começar. Estás genuinamente preparado para isso? Para essa mudança real, profunda, duradoura? Ou estás apenas à procura de mais um vídeo motivacional que te faça sentir bem durante 20 minutos antes de voltares exatamente aos mesmos padrões de sempre? O compromisso com a verdade sem filtros. Porque deixa-me ser absolutamente claro contigo. Nesta apresentação, não vamos falar de soluções mágicas. Não vamos prometer-te que em 21 dias a tua vida estará completamente transformada. Não vamos vender-te a ilusão de que existe um atalho secreto que os outros não conhecem e que vai tornar tudo fácil e rápido. Não vamos dizer-te aquilo que queres ouvir só para te fazer sentir bem e garantir que voltas para o próximo vídeo. Aqui vais ouvir verdades cruas, duras, que podem incomodar-te profundamente. Verdades que podem fazer-te questionar escolhas que fizeste durante anos. Verdades que podem mostrar-te que estiveste a sabotar-te a ti próprio de formas que nem sequer reconhecias. Mas são essas verdades, não as mentiras confortáveis, não as meias-verdades convenientes, que têm o poder genuíno de transformar completamente a tua realidade. E se ficares até ao final desta jornada, se tiveres a coragem de enfrentar estas ideias e aplicá-las na tua vida, vou dar-te a chave fundamental, o princípio essencial que fará a diferença absoluta entre mais um ano desperdiçado numa existência medíocre e o verdadeiro ponto de viragem da tua vida. Entre continuares a vaguear, sem direção, e finalmente tomares controle do teu destino. Mas antes de começarmos esta transformação profunda, se encontras valor nestas ideias, se sentes que este conteúdo pode realmente ajudar-te, encorajo-te a apoiar este trabalho. Não por mim, mas por ti. Porque quando te comprometes publicamente, mesmo que seja apenas através de uma subscrição, estás a dizer ao universo e a ti próprio: estou pronto para a mudança. Estou disposto a fazer o que for preciso. É um pequeno ato, mas simbolicamente poderoso. Então vamos começar esta jornada de transformação verdadeira. 1. Desperta antes do caos mundial começar. A revolução silenciosa da madrugada. Queres saber qual é verdadeiramente um dos segredos mais profundamente subestimados,
mas completamente ignorados pela maioria das pessoas. Para melhorar radicalmente não apenas alguns aspectos da tua vida, mas a tua existência inteira, é algo tão simples que parece quase ridículo, tão óbvio que a maioria descarta como sendo irrelevante. E, no entanto, tão poderoso que pode literalmente transformar tudo. É fazer algo que 95% das pessoas nem sequer considera seriamente. Levantar-te antes do mundo despertar. Muito antes. Antes da primeira notificação irritante do telemóvel. Antes do trânsito caótico da cidade começar a rugir. Antes que as redes sociais te bombardeiem com informação sobre o que deves sentir, pensar, comprar, desejar. Antes que o mundo exterior comece a gritar por cada fragmento da tua atenção. Enquanto a vasta maioria do planeta continua agarrada ao travesseiro, apertando o botão de soneca pela terceira, quarta, quinta vez, roubando a si próprios mais 9 minutos de inconsciência, tu podes já estar completamente desperto, totalmente presente, conscientemente a moldar e a dirigir o teu dia inteiro. A epidemia de procrastinação matinal. Mas claro, é infinitamente mais fácil dizer, não tenho tempo para nada, do que acordar 30 ou 60 minutos mais cedo e enfrentar a tua vida de frente, não é verdade? É mais confortável culpar as circunstâncias externas, o trabalho exigente, a família que precisa de ti, as responsabilidades intermináveis, do que admitir que estás a desperdiçar as horas mais valiosas do dia na inconsciência do sono prolongado, ou, pior ainda, no scroll mindless das redes sociais, ainda deitado na cama. Deixa-me explicar-te algo fundamental que pode mudar completamente a tua perspectiva. Não se trata, absolutamente não se trata, de colocar o despertador às 5 da manhã e sofrer como um mártir moderno do produtivismo tóxico, para depois poderes gabar-te nas redes sociais de que acordas cedo. Isso é ego, não é transformação. Isso é performance social, não é crescimento real. Trata-se de algo muito mais profundo e significativo. Trata-se de compreender, verdadeiramente internalizar, que esse momento precioso, esses 30, 60, 90 minutos, antes de tudo começar, antes do bombardeamento digital de mensagens, antes das notícias depressivas, antes das tarefas urgentes mas não importantes, antes das exigências constantes dos outros, é puro ouro condensado. É vantagem competitiva real, num mundo onde todos começam o dia em modo reativo e caótico. É ali, nesse espaço sagrado da madrugada silenciosa, que está a tua claridade mental genuína, não poluída ainda pelas preocupações do dia. É ali que está a tua conexão autêntica contigo próprio, com os teus valores mais profundos, com aquilo que realmente importa para ti quando remove todos os ruídos externos. É ali que podes pensar claramente, planear estrategicamente, visualizar poderosamente o dia que queres criar. O erro fatal que comete 99% das pessoas. Mas se a primeira coisa que fazes ao acordar, mesmo antes de colocares os pés no chão, mesmo antes de ires à casa de banho, mesmo antes de beberes um copo de água, é pegar no telemóvel para verificar obsessivamente o que os outros estão a fazer das suas vidas, que mensagens chegaram durante a noite, que drama aconteceu no mundo, que likes recebeste na última publicação. Então, prepara-te para uma verdade dura. Estás a começar o dia, já a perdê-lo completamente. Estás a entregar voluntariamente o controle da tua atenção, o recurso mais valioso que possuis, antes mesmo de te tornares plenamente consciente. Estás a permitir que outras pessoas, que algoritmos frios, que notícias negativas definam o tom emocional do teu dia inteiro. És como um comandante que entrega o comando do navio antes mesmo de sair da cabine. E depois perguntas-te
Por que é que te sentes sempre reativo em vez de proativo? Por que é que parece que estás sempre a apagar fogos em vez de construir algo significativo? Por que é que o dia passa e sentes que fizeste muita coisa, mas nada importante? A resposta está ali, naqueles primeiros minutos cruciais que desperdiças todos os dias. O silêncio da madrugada como território sagrado e campo de batalha. Despertar antes do mundo não é uma moda passageira que vais experimentar durante 2 semanas em janeiro e depois abandonar. Não é um truque de produtividade que vais adicionar à tua coleção de técnicas que nunca aplicaste consistentemente. Não é conteúdo para o Instagram. É um ato profundo de rebelião consciente contra o ritmo caótico e destrutivo que a sociedade moderna te impõe. É dizer ao caos exterior com firmeza inabalável: hoje sou eu quem comanda a minha vida. Hoje não vais ditar-me o ritmo. Hoje não vais controlar-me. É reclamar soberania sobre o território mais importante que existe, a tua própria mente. Esse silêncio matinal, onde ainda não existem e-mails urgentes para responder, onde ainda não há pessoas a exigir pedaços da tua atenção, onde o mundo ainda não acordou com as suas demandas infinitas, é território absolutamente virgem. E tu, e apenas tu, decides se o ocupas com intenção clara e propósito definido, ou se o deixas vazio e desperdiçado. Queres claridade mental real, e não apenas a ilusão dela? Começa o dia no silêncio profundo, na quietude meditativa, não a correr desesperadamente atrás do relógio, como se estivesse sempre 20 minutos atrasado para a tua própria vida. Queres concentração verdadeira e sustentada, não aquela atenção fragmentada de 3 minutos que a maioria das pessoas considera normal. Corta o ruído completamente antes que ele sequer comece. Não permitas que a primeira coisa que entra na tua consciência seja ruído, seja caos, seja negatividade. O ciclo vicioso que mantém 90% das pessoas presas. A maioria esmagadora das pessoas, e talvez tu estejas incluído neste grupo até agora, levanta-se já com a precipitação nervosa instalada no corpo como um vírus. Acordam sobressaltadas, com o despertador agressivo. Pegam imediatamente no telemóvel, erro fatal número 1. Scrollam ansiosamente pelas notificações, erro número 2. Levantam-se atrasadas porque ficaram mais 10 minutos na cama a ver coisas insignificantes, erro número 3. Tomam banho a correr enquanto a mente já está a rever os problemas do trabalho. Comem mal ou não comem nada, despejando apenas café para funcionar artificialmente. Verificam o telemóvel 10, 15, 20 vezes antes mesmo de sair de casa. E entram no mundo, no trânsito caótico, no escritório exigente, nas suas responsabilidades, sem terem conectado nem 2 segundos genuínos consigo mesmas. Sem terem perguntado: quem quero ser hoje? Como quero sentir-me hoje? O que realmente importa hoje? E depois, aqui está a ilusão total. Esperam ter um bom dia, uma boa semana, uma boa vida. Resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. É como plantar pedras no jardim e ficar genuinamente surpreendido quando não crescem flores. É insanidade pura, mas tão normalizada que ninguém questiona. A tua diferenciação estratégica, mas tu não és, ou pelo menos não deverias ser, não podes continuar a ser, se queres verdadeira transformação, como a maioria. Não tens de seguir o rebanho para o precipício, só porque todos estão a fazê-lo. Podes fazer a diferença radical desde o primeiro minuto do dia, literalmente desde o primeiro segundo consciente. E essa diferença, acumulada dia após dia, semana após semana, mês após mês, torna-se exponencialmente massiva.
Não se trata de criar listas perfeccionistas e infinitas de tarefas que te deixam ansioso antes do dia começar. Não se trata de te transformares num monge zen que medita 3 horas antes do pequeno almoço. Não se trata de te tornares numa caricatura de produtividade que não tem vida. Trata-se de algo muito mais simples, mas profundamente mais poderoso. Escolher, com absoluta intenção, o que vais fazer com essas primeiras 30, 40, 60 ou 90 minutos sagradas do dia. Escolher conscientemente, em vez de reagir automaticamente. Criar, em vez de consumir. Construir, em vez de responder. Práticas transformadoras e poderosas para a manhã sagrada. Tens dificuldade em pensar em algo genuinamente útil e transformador para fazer nesse tempo? Deixa-me dar-te algumas ideias práticas, testadas ao longo de séculos, que os maiores pensadores e líderes estoicos não apenas recomendavam, mas praticavam religiosamente. Primeira prática: escrita reflexiva e clarificadora. Escreve durante 10, 15 minutos o que sentes, o que pensas, onde está a tua mente. Não precisa ser um romance filosófico, não precisa ser bonito ou bem estruturado. Apenas algumas páginas brutalmente honestas sobre o estado da tua mente, as tuas preocupações, os teus medos, os teus desejos. Marco Aurélio, imperador da Roma mais poderosa do mundo, fazia precisamente isto todas as manhãs. Ele chamava isto meditações, não meditação no sentido moderno, mas escrita meditativa, reflexiva. E se era suficientemente importante para o homem que governava um império, talvez seja suficientemente importante para ti. Segunda prática: respiração profunda e consciente. Respira profunda e intencionalmente durante 5 a 10 minutos, sem fazer absolutamente mais nada. Sem música de fundo, sem aplicação de meditação guiada, sem nada. Apenas tu e a tua respiração. Parece absurdamente simples? Parece demasiado fácil para ter impacto? Então experimenta fazê-lo todos os dias durante 2 semanas completas e observa cientificamente como a tua perspectiva sobre a vida, o teu nível de ansiedade, a tua clareza mental se transformam completamente. A ciência moderna confirma agora o que os estoicos sabiam intuitivamente há milênios. Terceira prática: definição de intenção diária. Pensa numa única coisa, e sublinho, apenas uma, não uma lista de 47 objetivos impossíveis, que gostarias de conquistar ou experienciar hoje. Não 10 objetivos simultâneos, não uma lista de produtividade impossível de completar, que só te deixa frustrado ao fim do dia. Uma coisa específica, mensurável, que tornaria este dia genuinamente valioso. Uma conversa importante que tens procrastinado. Um projeto que precisas avançar. Um hábito que queres cimentar. Um relacionamento que queres nutrir. Uma coisa. E depois, decide clara e especificamente como vais comportar-te perante o mundo hoje. Como vais reagir quando as coisas, inevitavelmente, não correrem exatamente como planeaste? Que versão de ti mesmo, a versão reativa e emocional, ou a versão consciente e estoica, vais escolher encarnar hoje? Qual o teu compromisso inquebrantável para hoje? Quarta prática: visualização poderosa e detalhada. Fecha os olhos e visualiza detalhadamente, com todos os sentidos envolvidos, o dia que queres criar. Não de forma vaga e genérica, quero ter um bom dia, mas específica e sensorial. Como te queres sentir às 10 horas da manhã? Como queres ter reagido àquela reunião difícil ao meio-dia? Como queres sentir-te contigo próprio quando apoiares a cabeça na almofada esta noite? Os atletas olímpicos fazem isto religiosamente antes de competir. Os líderes empresariais de elite fazem isto antes de apresentações cruciais.
Por que não tu antes do teu dia? Quinta prática: leitura elevadora e educativa. Lê durante 15, 20 minutos algo que expanda a tua mente, que te conecte com ideias maiores do que os teus problemas imediatos. Filosofia estoica, biografias de pessoas que admirar, ciência fascinante, literatura clássica. Algo que alimente a tua alma e não apenas o teu ego ou as tuas ansiedades. Algo que te lembre que és parte de algo maior, que os teus problemas não são únicos, que a sabedoria humana é vasta e acessível. O preço fatal de não criares este espaço. Se não te deres intencionalmente este espaço sagrado matinal, se não protegeres estas horas como um guerreiro protege o seu território mais valioso, então outros vão ocupá-lo por ti, sem pedir permissão. Sem consideração pelos teus objetivos ou sonhos. O teu chefe vai ocupá-lo com e-mails urgentes, mas raramente importantes. As redes sociais vão ocupá-lo com conteúdo que foi algoritmicamente desenhado para capturar e escravizar a tua atenção. As notícias vão ocupá-lo com negatividade e drama que não podes controlar e não te serve. A tua família vai ocupá-lo com dramas e exigências. E quando começas o dia com o pé completamente errado, com o modo reativo já ativado, com a cortisol já elevada, com a ansiedade já instalada, então tudo o resto acontece no piloto automático destrutivo. As queixas constantes, as irritações desproporcionadas, as distrações infinitas, a procrastinação crônica, a sensação persistente e frustrante de não teres controle nenhum sobre nada na tua vida. Mas, e aqui está a transformação radical disponível para ti, se acordas com intenção clara, não com obrigação ressentida, mas com escolha consciente e poderosa, então absolutamente tudo muda na tua experiência de vida. A qualidade dos teus dias transforma-se. A tua energia torna-se mais elevada e sustentável. A tua clareza mental torna-se mais penetrante. As tuas decisões tornam-se mais alinhadas com os teus valores profundos. Já não vais estar constantemente a apagar fogos aleatórios durante o dia inteiro, sempre reativo, sempre estressado, sempre um passo atrás. Vais estar a acender proativamente a tua própria luz interior poderosa, a criar deliberadamente, em vez de apenas reagir desesperadamente. Vais estar a liderar a tua vida, em vez de ser levado por ela, destruindo a desculpa mais comum e conveniente. E por favor, não me venhas com a desculpa extremamente comum e convenientemente confortável de é que eu não sou pessoa de manhã. O meu cronotipo é noturno. O meu corpo simplesmente não funciona de manhã. Olha, ninguém, literalmente ninguém, é pessoa de manhã quando começa. O teu corpo quer naturalmente dormir mais. Sim, isso é completamente normal e biologicamente esperado. Mas aqui está a questão crítica que estás a ignorar. A tua vida, a qualidade da tua existência, a realização dos teus potenciais mais profundos, está literalmente a gritar-te que precisas de despertar. Não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E essa desculpa do cronotipo, embora tenha alguma base científica, é maioritariamente uma racionalização confortável que te permite continuar nos mesmos padrões sem mudança. O que preferes genuinamente quando olhas para a tua vida com total honestidade? Mais uma hora de sono extra que nem vais lembrar quando estiveres no teu leito de morte, ou uma vida extraordinária, significativa, impactante, uma vida da qual não precisas constantemente de escapar através de séries intermináveis, scrolling infinito nas redes sociais, ou outras formas de anestesia existencial. A escolha sempre foi tua, continua a ser tua hoje e será tua amanhã.
Ninguém pode fazê-la por ti. Nenhum guru, nenhum vídeo motivacional, nenhum livro de autoajuda. Apenas tu podes decidir que a tua vida vale o desconforto temporário de acordar mais cedo. A clarificação crucial final. E atenção, presta muita atenção a isto, porque é crucial. Não te estou absolutamente a dizer que a tua vida inteira se vai reparar magicamente, que todos os teus problemas vão desaparecer, que vais ficar rico e realizado só porque acordas mais cedo. Isso seria uma mentira ridícula e desonesta. Não é isso. Não é o clube místico das 5 da manhã, onde todos sorriem artificialmente com um café artesanal na mão e vidas perfeitamente filtradas e editadas para o Instagram. O que te estou a dizer, baseado não em teoria motivacional vazia, mas em filosofia testada durante milênios e aplicada por algumas das pessoas mais bem-sucedidas e equilibradas da história, é isto: começar intencionalmente o dia no silêncio profundo, na paz interior, em conexão autêntica contigo mesmo. Define e influencia muito mais do que a tua mente consciente pode imediatamente compreender ou medir. Porque, quando te dás prioridade absoluta desde o primeiro minuto consciente, quando tratas os primeiros momentos do dia como o território mais sagrado que existe, então tudo o resto na tua vida começa gradualmente a organizar-se de forma radicalmente diferente. Não da noite para o dia, não magicamente, mas consistente e compoundamente. Tens mais claridade mental genuína para tomar as decisões importantes que anteriormente fazias no piloto automático. Mais energia sustentável e real, não artificial baseada em cafeína, para enfrentar os desafios inevitáveis que surgem. Mais consciência elevada e perspectiva para não cair repetidamente nos mesmos padrões autossabotadores de sempre, os mesmos loops destrutivos que tens repetido durante anos. O princípio estoico fundamental da ordem interna. A filosofia estoica defendia precisamente e especificamente isto há mais de 2000 anos. Ordem interior imperturbável perante o caos exterior inevitável. E essa ordem interior fundamental, essa fortaleza mental que nada pode derrubar, começa exatamente quando tu decides conscientemente como o teu dia começa. Quando reclamas soberania sobre os teus primeiros pensamentos e ações. Não quando permites que o mundo caótico e exigente decida por ti. O mundo exterior vai continuar com o seu ruído ensurdecedor, com as suas exigências intermináveis, com as suas notificações infinitas desenhadas por engenheiros brilhantes, especificamente para viciar o teu cérebro. Isso não vai mudar. O mundo não vai ficar mais calmo, mais pacífico, menos exigente. Mas tu, e esta é a tua única verdadeira vantagem. O teu único poder real, não tens de ser mentalmente e emocionalmente escravo disso desde o primeiro segundo consciente. Podes marcar o teu próprio ritmo interno. Podes escolher conscientemente a tua resposta. Podes despertar não apenas do sono físico, mas da rotina mental anestesiante que te tem mantido preso durante anos ou décadas. O desafio prático imediato. Por isso, deixa-me dar-te um desafio específico, mensurável e imediatamente aplicável. Faz uma coisa extremamente simples, mas profundamente poderosa. Amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando te sentires finalmente motivado, não quando as circunstâncias forem perfeitas, mas amanhã de manhã, acorda apenas 30 minutos mais cedo do que o teu habitual. Apenas 30 minutos. Não para fazeres mais trabalho, mais tarefas, mais produtividade, no sentido comum e estressante. Mas para começares o dia melhor, com mais intenção, com mais consciência. Não para performares para uma audiência invisível, mas para te reconectares profundamente
com quem realmente és, sob todas as máscaras sociais e expectativas externas. O resto do dia será inevitavelmente o que tiver de ser. Haverá desafios, haverá imprevistos, haverá momentos difíceis. Isso é a vida. Mas que esses primeiros 30 minutos sagrados sejam absoluta, total, completamente teus. Protegidos como um guerreiro protege o seu território mais valioso. Ganha a tua manhã com intenção e disciplina e descobrirás que o dia inteiro flui de forma radicalmente diferente. E quando multiplicares isso por 365 dias, vais olhar para trás no final de 2026 e mal reconhecerás a pessoa que eras em janeiro. Essa é a promessa, não de perfeição, mas de transformação genuína. Essa é a revolução silenciosa disponível para ti. Começa amanhã ao amanhecer. 2. Elimina implacavelmente tudo o que te rouba energia vital. A arte estoica da subtração radical. Há uma lista de coisas de que absolutamente não precisas para melhorar dramaticamente a tua vida em 2026. Esta lista é longa, específica e provavelmente vai contradizer 90% do que te tentam vender nas redes sociais e no marketing moderno. Então, presta atenção, porque isto pode poupar-te milhares de euros e anos de tempo desperdiçado. Não precisas do último modelo de smartphone com 47 câmeras que tira fotografias ligeiramente melhores que vais publicar em redes sociais para impressionar pessoas que nem conheces. Não precisas de um corpo esculpido de ginásio, com abdominais definidos, que exigem 15 horas semanais de treino e uma dieta tão restritiva que elimina toda a alegria da alimentação. Não precisas de uma agenda perfeitamente colorida e organizada, cheia de objetivos cuidadosamente escritos em caligrafia bonita, que na realidade são apenas wishful thinking, sem plano de ação real. Não precisas de mais cursos online que vais começar entusiasticamente e abandonar na terceira aula. Não precisas de mais aplicações de produtividade que prometem revolucionar a tua vida, mas que apenas adicionam mais uma camada de complexidade e distração. O que realmente precisas? Subtração, não adição. O que realmente precisas? E literalmente ninguém vai anunciar isto nas redes sociais, porque não há dinheiro em vender-te menos. Há dinheiro em vender-te mais. É de te livrares impiedosamente, sistemática e completamente de tudo o que te drena energia vital. Tudo, sem exceções sentimentais, sem compromissos pela metade. Assim mesmo, sem anestesia emocional que suavize o processo. Por quê? E isto é absolutamente fundamental para compreenderes, não se trata de adicionar constantemente mais coisas à tua vida já sobrelotada. Não se trata de empilhar mais hábitos, mais rotinas, mais objetivos, mais projetos, numa existência que já te deixa exausto. Trata-se do oposto radical. Subtrair, eliminar, simplificar, purificar, reduzir ao essencial para depois poder amplificar o que realmente importa. O problema não é que te falte energia fundamentalmente. O teu corpo produz energia. A tua mente tem capacidade. Tu tens potencial. O problema real, o problema que ninguém quer admitir, porque implica responsabilidade pessoal, é que estão a roubar energia constantemente. Estão a drenar o teu combustível vital enquanto falas, enquanto trabalhas, enquanto navegas online, enquanto mantens certas relações, enquanto te comprometes com certas obrigações. E o ainda pior, a parte ainda mais dolorosa de reconhecer. Muitas vezes, és tu próprio que entregas voluntariamente a chave da tua energia aos ladrões. Abres-lhes a porta, convidas-os a entrar, permites que se instalem confortavelmente na tua vida. E depois, perguntas-te por que é que te sentes constantemente cansado, drenado, sem vitalidade para os teus próprios sonhos e objetivos.
Os ladrões silenciosos e invisíveis de energia vital. Vivemos completamente rodeados de ladrões silenciosos que operam nas sombras, que não anunciam a sua presença, que roubam enquanto só e conversam amenamente. Deixa-me identificá-los especificamente para que possas reconhecê-los na tua própria vida. Primeiro tipo de ladrão: as pessoas energeticamente vampíricas. Pessoas que te exigem consistentemente mais energia, tempo e atenção do que alguma vez oferecem ou retribuem. Que aparecem sempre com problemas, mas nunca com soluções ou vontade de mudar. Que te fazem sentir culpado por cuidares de ti próprio, por colocares limites saudáveis, por não estares disponível 24/7 para os seus dramas recorrentes. Que sugam a tua energia positiva e devolvem-te negatividade, queixas, toxicidade disfarçada de desabafo. Reconheces alguém? Aquela pessoa com quem, após uma conversa de 30 minutos, te sentes completamente esgotado, como se tivesses corrido uma maratona emocional. Aquela que transforma cada pequeno inconveniente numa tragédia shakespeariana e espera que tu resolvas ou pelo menos sofras junto. Aquela que nunca tem uma palavra de encorajamento, mas sempre tem uma crítica construtiva, que não é nada construtiva. Segundo tipo de ladrão: os compromissos mortos-vivos. Obrigações que assumiste há meses ou anos, que já não fazem sentido algum, mas que continuas a manter por pura inércia, por medo de desapontar, por culpa manipulada. Aquele voluntariado que já não te enche o coração, mas que sentes que não podes sair porque as pessoas contam contigo. Aquela atividade semanal que já não te traz alegria, mas que continuas a fazer porque sempre fizeste. Aquele projeto paralelo que se tornou mais um fardo do que um prazer. Terceiro tipo de ladrão: os hábitos autossabotadores. Aquele scroll infinito nas redes sociais que prometes parar, mas que continuas a fazer, roubando-te 2-3 horas diárias que podias estar a construir algo significativo. Aquela série que estás a ver sem realmente gostar, mas que continuas porque já investiste 3 temporadas. A falácia do custo afundado aplicada ao entretenimento medíocre. Aquele jogo no telemóvel que te dá uma microdose de dopamina, mas te rouba energia mental e foco. Aquela cerveja ou copo de vinho todas as noites que adormece temporariamente as tuas ansiedades, mas te rouba a qualidade do sono e a energia do dia seguinte. Quarto tipo de ladrão: as preocupações que não controlas. O tempo mental e emocional massivo que desperdiças a preocupar-te com coisas completamente fora do teu controle. O que pensam de ti não podes controlar. Se vai ser promovido, grande parte fora do teu controle. Se aquela pessoa vai finalmente mudar, definitivamente não controlas. O estado da economia, da política, do clima, zero controle direto. Os estoicos chamavam a isto de preocupações insensatas e viam-nas como um dos maiores desperdiçadores de energia vital humana. A revolução de aprender a dizer não sem culpa paralisante. E te voilá. Ali estás tu, perdido na tua própria vida, a desperdiçar o teu tempo precioso, a tua atenção limitada, até a tua paz mental, como se fossem moedas sem valor que podes distribuir sem critério. Mas valem imensamente, valem tudo. Tu notas isto, sentes fisicamente no teu corpo. Aquela conversa específica que te deixa completamente exausto durante horas depois. Aquele sim que disseste com um sorriso forçado e tenso. Quando cada célula do teu ser gritava, não. Aquele hábito que repetes mecanicamente todos os dias, sabendo perfeitamente, conscientemente, que te rouba muito mais do que te dá. E mesmo assim, continuas. Por quê? Por que razão uma pessoa inteligente como tu continua comportamentos que claramente te prejudicam?
Porque te ensinaram, desde criança, sutilmente através de milhares de interações e mensagens sociais, que ser uma pessoa boa significa agradar a todos, significa nunca desapontar ninguém, significa estar sempre disponível, significa não ter limites claros, mesmo que isso signifique esqueceres-te completamente de ti próprio, mesmo que isso signifique trair as tuas próprias necessidades, os teus próprios sonhos, a tua própria saúde mental e física. Mas aqui está uma verdade libertadora que pode mudar tudo. Ser uma pessoa genuinamente boa, uma pessoa com integridade e caráter, não é a mesma coisa que ser um capacho emocional sem espinha dorsal. Aprender a dizer não com clareza e sem culpa paralisante é literalmente uma das competências mais poderosas, mais libertadoras, mais transformadoras que podes desenvolver durante este ano. Dizer não te torna egoísta, como te fizeram acreditar. Torna-te responsável contigo próprio. Torna-te consciente das tuas limitações reais. E todos temos limitações. Não é super-homem, nem super-mulher. Torna-te seletivo e criterioso com a tua energia, que não é infinita, que não se regenera magicamente, que precisa de ser protegida e gerida como o recurso precioso que é. Já agora, enquanto estamos a clarificar, não és um carregador portátil ambulante para os dramas emocionais das outras pessoas. Não é esse o teu propósito existencial. Podes ter compaixão sem te sacrificares. Podes ajudar sem te destruíres. Podes apoiar sem te anulares. A verdade sobre ciclos que expiraram. E aqui vai uma verdade profundamente desconfortável, que vai doer, reconhecer, mas que é absolutamente necessária. Há ciclos na tua vida que já expiraram completamente, que já cumpriram o seu propósito, que já te ensinaram o que tinham para ensinar. E tu continuas a dar-lhes vida artificial através de suporte de vida emocional, porque tens medo de aceitar que terminaram. Relações que já não acrescentam crescimento, apenas hábito e familiaridade confortável. Rotinas que já não funcionam para quem te tornaste, mas que continuas porque sempre fizeste assim. Ambientes físicos, sociais, profissionais, que já não te representam, que já não estão alinhados com os teus valores evoluídos, mas onde continuas por inércia ou medo do desconhecido. A coragem de fechar portas conscientemente. Mas é profundamente difícil fechar essas portas, não é? É aterrorizante, porque fechar uma porta implica aceitar e admitir conscientemente que algo terminou, que um capítulo acabou, que precisas de virar a página, mesmo não sabendo o que está escrito na próxima. Implica enfrentar o desconhecido, implica soltar, largar, deixar ir. E soltar, genuinamente soltar algo ou alguém, assusta até as profundezas da alma humana. Mesmo que, e pensa nisto cuidadosamente, continuar onde não cresces, onde não te transformas, onde não te desafias, devesse assustar infinitamente mais. Deveria aterrorizar-te ficar preso no mesmo lugar durante anos, décadas, uma vida inteira. Mas de alguma forma, o familiar é mais confortável que o potencial. O conhecido medíocre é preferível ao desconhecido possibilidade extraordinário. E presta atenção a esta distinção crucial que pode libertar-te de muita culpa. Não precisas de odiar alguém ou algo para te afastares. Não precisas de transformar alguém num vilão para justificares a tua saída. Podes genuinamente amar alguém ou valorizar algo e simultaneamente compreender com clareza que a presença dessa pessoa ou situação na tua vida já não te serve, já não te faz bem, já não está alinhada com quem estás a tornar-te. Pode ser profundamente grato pelo que foi vivido, pelas lições aprendidas, pelos momentos partilhados, e ainda assim
decidir conscientemente que chegou a hora de virar a página. Gratidão pelo passado e compromisso com o futuro podem coexistir. Não são mutuamente exclusivos. A sabedoria estoica sobre o desapego. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma no seu auge e que, simultaneamente, escreveu algumas das reflexões mais profundas sobre a mente humana que alguma vez foram registradas, dizia com uma clareza que ainda ressoa 2000 anos depois: a tranquilidade interior genuína vem quando finalmente deixamos de tentar controlar freneticamente aquilo que não podemos controlar. E às vezes, frequentemente até, o que não podes controlar é que algo já não funciona contigo. Já não está alinhado com quem te tornaste. Já não ressoa com os teus valores evoluídos. Mudaste, cresceste, evoluíste. E essa relação, esse trabalho, esse ambiente não acompanhou. Ficou para trás. E isso não é culpa de ninguém. É apenas a realidade da transformação humana. Exercício prático radical de libertação. Então aqui está um exercício prático, específico, imediatamente aplicável, que pode começar a transformar dramaticamente a tua vida. Faz uma lista brutalmente honesta, e sublinho, brutalmente honesta, sem auto-engano piedoso, de absolutamente tudo o que te drena energia vital regularmente. Pessoas específicas. Sim, coloca nomes. Isto é só para ti. Hábitos específicos. Ser específico. Scroll no Instagram. Não redes sociais genericamente. Pensamentos recorrentes. Aquele loop mental destrutivo que repetes 47 vezes por dia. Compromissos específicos. Aquela reunião semanal que poderia ser um e-mail. Aquele grupo que só te traz estresse. Ser radical na honestidade. Ninguém precisa de ver esta lista, exceto tu. Não te protejas com meias verdades confortáveis. E depois, e esta é a parte que separa quem realmente muda de quem apenas fala sobre mudar. Um a um, metodicamente, sem drama, mas com firmeza inabalável, começa a soltar, a eliminar, a distanciar-te. Talvez não tudo de uma vez. Isso seria potencialmente caótico e destrutivo. Mas com um compromisso firme, porque a tua energia vital, a tua atenção, o teu tempo, a tua paz mental são tesouros inestimáveis. Não são gorjetas que distribuis sem critério a qualquer um que estenda a mão. A libertação de parar, de te justificar constantemente. E não precisas de fazer um drama teatral sobre isto. Não precisas de confrontações épicas. Não precisas de longas cartas explicativas. Não precisas de justificar exaustivamente cada passo que dás em direção ao teu próprio bem-estar, como se pedisses desculpa por existir. Às vezes, basta colocar limites claros e firmes, sem explicação. Responder menos frequentemente. Não estar sempre disponível. Parar de insistir em relações unilaterais. Olhar para outro lado conscientemente, sem fazer barulho. Às vezes, proteger a tua energia vital é simplesmente parar de te explicar compulsivamente o tempo todo. Parar de te justificar perante pessoas que nunca vão compreender verdadeiramente ou valorizar as tuas escolhas, porque não vivem a tua vida. Tu não deves a ninguém, absolutamente a ninguém, exceto a ti próprio, uma explicação detalhada sobre cada decisão que tomas, sobre a tua própria vida. A tua vida é tua. As tuas escolhas são tuas. As consequências são tuas. E a soberania sobre como usas o teu tempo, energia e atenção é absolutamente tua. Purificação radical, em vez de acumulação crônica. Então, se queres genuinamente melhorar a tua vida, se queres transformação real e não apenas mudança superficial e temporária, começa por purificá-la profundamente. Não adicionando constantemente mais coisas numa vida já sobrelotada até o ponto de ruptura, mas removendo corajosamente,
impiedosamente o que está em excesso, o que está desalinhado, o que te drena, o que te diminui. Tal como os antigos filósofos estoicos faziam com precisão cirúrgica, limpavam meticulosamente a alma antes de a alimentarem com novas ideias. Preferiam consistentemente a paz interior autêntica à aparência exterior impressionante. Escolhiam qualidade sobre quantidade. Escolhiam profundidade sobre amplitude. Escolhiam significado sobre acumulação. E tu, se queres realmente viver em paz profunda e duradoura, se queres acordar de manhã e sentir-te energizado em vez de imediatamente esgotado, vais ter de fazer exatamente o mesmo. Não há atalho, não há hack, não há técnica secreta. Apenas a subtração corajosa do que não serve, o imperativo de proteger energia como sobrevivência. Não esperes passivamente que mudanças aconteçam enquanto continuas a carregar voluntariamente tudo aquilo que te pesa, que te curva, que te faz tropeçar no caminho. Proteger conscientemente a tua energia não é um ato de vaidade narcisista, não é egoísmo condenável, é literalmente um ato de sobrevivência emocional, mental e até física no mundo moderno, caótico e superestimulante. Porque o mundo exterior não vai magicamente parar ou abrandar por ti. As pessoas não vão espontaneamente mudar e tornar-se menos exigentes só porque tu dás cada vez mais até ao esgotamento. A única pessoa que pode cuidar do teu bem-estar com a mesma intensidade profunda, o mesmo compromisso inabalável, a mesma prioridade absoluta com que cuidas dos outros, és tu. Apenas tu. Sempre foi e sempre será tu. A promessa transformadora da subtração. Por isso, este ano, em vez de te prometeres entusiasticamente que vais fazer 1000 coisas novas, começar 1000 hábitos novos, criar 1000 objetivos novos, faz uma promessa diferente, mais profunda, mais transformadora. Promete-te que vais soltar corajosamente aquilo que já não faz sentido, que vais libertar intencionalmente espaço mental, emocional, físico na tua vida, que vais defender a tua paz interior como um guerreiro defende a sua fortaleza mais preciosa. Porque nem sempre precisas de mais coisas, mais atividades, mais relações, mais estímulos, mais informação, mais objetivos. Às vezes, frequentemente até, precisas apenas de menos. Mas esse menos precisa de ser dramaticamente melhor escolhido, mais cuidadosamente curado, mais radicalmente alinhado com quem realmente és e quem queres tornar-te. Menos, mas melhor. Menos mais profundo. Menos mais significativo. Essa é a via estoica. Essa é a via da transformação genuína. E está completamente disponível para ti, começando hoje.